Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos seu coração imaculado, essa catequese de hoje. Oramos, Mãe, passa à frente, para que pela tua intercessão essa catequese nos leve a amar ainda mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, vamos lá então. O tema da nossa catequese de hoje é a falácia da sola escritura. Vocês já ouviram falar dessa expressão, sola escritura? Já ouviu falar? Só você? Só mais alguém? Nunca ouviu falar? Talvez vocês não tenham ouvido falar essa expressão, sola escritura, mas eu tenho certeza que vocês conhecem a ideia da sola escritura. Qual que é a ideia é essa? A ideia da sola escritura é de que a única fonte de fé e doutrina e pastoral é a Bíblia Sagrada. Se não está na Bíblia, para mim não presta. Onde que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia? Então eu não acredito. A gente reza pelas almas do purgatório. Onde está isso na Bíblia? Está lá em Macabeus. Mas, não está na Bíblia, não acredito. Porque na Bíblia protestante não tem Macabeus, né? Então não está na Bíblia dele. 7 livros a menos, então não acredito. A gente crê, minha amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. A gente crê na assunção da Santíssima Virgem aos céus. Nossa Senhora foi assunta aos céus e é dogma de fé, dogma mariano. Onde que está isso na Bíblia, a assunção de Nossa Senhora? Não está na Bíblia? Então, eu não creio. A gente crê na maternidade divina de Nossa Senhora. Onde que está na Bíblia? Está lá em Lucas, quando Nossa Senhora é saudada por Isabel, e Isabel diz: de onde me vem a honra vir a minha mãe do meu Senhor? Tá? Mas o protestante não é. Então não creio. E assim por diante. Então, só a Escritura é uma doutrina que diz que só a Bíblia, ou seja, só a Escritura, por isso só a Escritura é fonte de fé. Vocês já viram isso, né? Certo? E aí? Será que é isso mesmo? Então vamos conversar sobre isso. Eu comecei dizendo que isso é uma falácia, né? E o que é uma falácia? A falácia é uma mentira que parece verdade, né? Então, se só a Bíblia é fonte de fé, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que se só a Bíblia é fonte de fé, na Bíblia tem que estar escrito que ela é fonte de fé única, não é? Senão, alguém inventou isso. Na Bíblia não tem nenhuma passagem bíblica que diz que ela é a única fonte de fé. Então, se na Sagrada Escritura, gente, eu já li a Bíblia 7 vezes, estou lendo por 8ª vez, não tem nenhum versículo da Bíblia que diz que ela é a única fonte de fé. Mas, ao contrário, em diversos versículos bíblicos, principalmente dos apóstolos, que citam tradição e pregação oral. Então, a própria Bíblia, ela contradiz a sola Escritura. Até mesmo pelo jeito que a Bíblia surgiu e chegou até nós. Isso que a gente vai estudar hoje, certo? Então, meus amados, a sola Escritura, ela começou com Lutero, né? Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, está chegando, né? Dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? No dia das bruxas de 1517, Lutero, ele foi no castelo, que eu esqueci o nome do castelo, um nome alemão lá esquisito, e colou as teses dele, as 95 teses de Lutero. E aí Lutero questionava a igreja, né? Questionava a autoridade do Papa e dos bispos, certo? Ele questionava, o nome do castelo é Wittenberg, não sei como é que pronuncia, se a pronúncia é essa mesmo. Ele questionava a autoridade e as práticas da igreja. Queridos, qual foi o contexto dessa reforma protestante e desse rompimento de Martinho Lutero com a igreja no ano de 1517? Existia um homem religioso, o nome dele era João Tetzel. Não sei também a pronúncia muito bem, mas escreve assim, Tetzel. Esse João Tetzel, ele era um cara que praticava simonia. Você sabe o que é simonia? A simonia, você
comercializar coisas sagradas. Qualquer coisa sagrada, indulgências, sacramentos. O pessoal fala muito da indulgência, né? Mas a simonia naquela época nem era tanto das indulgências, né? Porque as indulgências não tem muito... Isso aí é outra falácia. Porque não tem como você vender indulgência. Porque assim, se eu confessar, comungar e rezar pelo Papa, eu ganho indulgência. Como é que alguém vai cobrar isso? Eu vou rezar na minha casa. Então, entendeu? Mas a simonia era assim, você quer se confessar? Você tem que me pagar tanto para eu te atender em confissão. Isso que o João Tetzel fazia. Você quer, sei lá, uma bênção? Padre, você vem aqui abençoar a minha casa? Eu vou. Você me paga tanto que eu vou na sua casa, eu vou abençoar a sua casa. E quem fazia isso era João Tetzel, mas isso era comum na igreja da Alemanha. Eu estava conversando... Vocês conhecem o Mosteiro dos Santos Anjos lá em Guaratinguetá? Eu estava lá no Mosteiro dos Santos Anjos conversando com o irmão, e esse irmão é alemão, né? Aí eu falava para ele de umas coisas que está acontecendo na Alemanha hoje, no século XXI agora, uns problemas na igreja da Alemanha hoje. E ele falava assim, e ele é alemão, né? Aí tocou o alarme dele, ele falou assim, ele não falou meu, né? Ele falou assim, Alemanha, sempre a Alemanha dando dor de cabeça para a igreja. Porque, infelizmente, né? Desde 1517 a Alemanha dá probleminhas para a igreja. E essa simonia era algo que acontecia na Alemanha. Não eram todos os religiosos que faziam, mas acontecia. Assim, acontecia de fato que alguns religiosos, de forma especial, esse bendito João Tetzel, comercializava as coisas sagradas. Vendia relíquias, entendeu? Aí eu tenho uma relíquia de Santa Teresinha. Você quer uma relíquia de Santa Teresinha? Tantos reais eu vendo para essa relíquia. Então ele comercializava as coisas sagradas. E a partir disso, Lutero começou a ter esse atrito que depois ele fez as 95 teses. Você já ouviu falar do erro de parte pelo todo? Já ouviu falar isso aí, não? O que é o erro de parte pelo todo? Essa flor aqui está morta ou essa flor está viva? O que vocês acham? Morta ou viva? Está viva? Deixa eu ver. E essa aqui? Tá morta ou tá viva? E se eu falo que a flor tá morta? Eu tô certo ou tô errado? Parte pelo todo. Isso é parte pelo todo. Entendeu? Então parte da flor tá viva e algumas poucas folhas estão mortas. Só que Lutero viu essa folha chamada Alemanha, que estava tendo simonia, e falou que a flor estava morta. Então Lutero não conhecia a igreja na Inglaterra, não conhecia a igreja na Itália, não conhecia a igreja na Bélgica, não conhecia a igreja na Suíça, não conhecia a igreja em lugar nenhum. Ele conhecia aquela diocese que ele vivia. Naquela diocese que ele vivia tinha simonia. E aí ele falou que a igreja toda era aquilo que ele vivia naquela diocese. Entendeu? Isso é o erro do parte pelo todo. Outra falácia. E aí o fato que, se você for estudar a vida do Lutero, você vai ver que a vida dele já foi toda errada, né? Inclusive ele tinha uma amante quando ele era padre. Então o mais problemático era o próprio Lutero. Um tapa de saco com a gente. Então, e ele tinha uma amante. Como é que era o nome da amante do Lutero mesmo? Deixa eu achar o nome da amante dele aqui, peraí. Amante de Martinho Lutero. Então, mas o melhor jeito de você esconder os seus erros é você acusar os outros, né? Enfim. Ele matou uma pessoa, ele matou, cara. E por isso que ele virou padre para fugir disso. Catarina Vambora. A Catarina que era amante de Lutero. Então, enfim, né? Lutero tinha uma amante, Lutero era tudo errado, tinha cometido homicídio, né? Etc. E por aí por diante. Mas enfim, isso não é o tema da catequese. O tema da catequese fala de escritura. E aí ele colocou aquelas 95 teses, e ele questionava a autoridade do Papa e dos bispos. Queridos, a fé católica era a única fé cristã que existia naquela época, certo? Então até 1517 não existia outro jeito de você seguir Jesus, a não ser sendo católico. E o jeito católico de seguir Jesus, como que é? Mateus 16, 17. Pedro trouxe pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, desde Pedro até Lutero,
todo cristão obedecia o Pedro, que é o Papa. Papa, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Petrus, apóstolo, príncipe apostolorum. Significa Papa. Então, o jeito de ser cristão é o jeito de obedecer o Papa e ser conduzido pelo Papa. Estar sujeito à autoridade de Pedro. E seguindo a autoridade do Pedro, obedecer aquilo que os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, dizem e conduzem ao longo dos séculos da igreja. Então, a prática religiosa católica sempre foi baseada na autoridade do Papa e dos bispos. E agora Lutero fala assim, não obedeça mais o Papa e o Bispo. Mas é o Papa e o Bispo que dá a direção, eles são os pastores, porque Jesus assim quis. Quando Jesus aparece para Pedro, na praia, Jesus ressuscitado aparece para Pedro, ele chama Pedro do lado e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus deu a ordem, as ovelhas devem ser levadas por você, Pedro. Pedro, Lino, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, até o Leão 14, eles conduzem as ovelhas, que é o rebanho da igreja de Cristo. Foi Jesus que assim quis. Mas agora não tem mais Papa, porque eu estou falando para todo mundo romper com o Papa. Eles vão obedecer o quê? Obedecer a quem? Vão obedecer a mim? Mas eu não tenho essa autoridade. Então eu vou chegar diante da igreja e falar assim, agora eu tenho diante das pessoas e falar assim, agora eu sou a cabeça pensante e o que eu falar vocês vão seguir. Isso não vai colar muito bem, né? Então eu vou falar que eles devem seguir somente a Escritura. Somente a Escritura significa que não seguir o Papa, não seguir os bispos, não seguir a tradição, não seguir o Sagrado Magistério, mas seguir somente a Escritura. E assim não sou eu a autoridade, mas a autoridade é a Escritura. Entendeu? Essa que foi a solução pastoral que Lutero encontrou para o nó que ele mesmo deu ao romper com o Papa. Então Lutero rompe com o Papa e cria um laço, um nó. Como que eu vou convencer essas pessoas a me seguirem agora? Então, eu vou falar para eles não seguirem a mim, mas seguirem a Escritura. E seguir falando para eles e seguirem a Escritura, eles vão acabar seguindo a mim mesmo. Então, meus amados, essa doutrina da sola Escritura, de que somente a Escritura é fonte de fé, foi um argumento falacioso que Lutero encontrou para negar a autoridade do Papa e dos bispos, certo? Então, meus amados, diante desse fato, a gente começa agora a olhar para essa doutrina do Lutero da sola Escritura e começar a pensar, será que Lutero tem razão? Ou será que Lutero estava errado? Então, meus amados, a gente olha primeiro para a primeira consequência. O que foi a primeira consequência? A divisão, né? Dividiu a cristandade. Só existia um meio de ser cristão e todos estavam unidos ao Papa. Jesus vai dizer em João 17, 21, vou pegar para vocês, vamos ler juntos. João 17, 21, olha o que Jesus vai dizer. Pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Se a árvore é boa, dá bons frutos. Se a árvore é mau, ela dá maus frutos, certo? Qual que é a vontade de Jesus? João 17, 21. Vocês acharam aí, não? João, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 17, versículo 21. Pode pegar a partir do versículo 20. Versículo 20. João 17, 20. Jesus diz assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus está falando de quê aqui? Ele está falando para Deus, para o Pai. Eu não estou rezando somente pelos apóstolos, mas eu estou rezando agora, Pai, por aqueles que por causa dos apóstolos vão crer em mim. Ou seja, Deus está rezando pela igreja, pela cristandade, por todos aqueles que vão aceitar a palavra de Jesus e que vão ser batizados, que serão cristãos pelos séculos dos séculos até a segunda vinda de Jesus. Então aqui Jesus está rezando por mim e por você, certo? Jesus está rezando pelos cristãos. Não rogo somente por eles, ou seja, pelos apóstolos, mas também por aqueles que por causa da sua palavra hão de crer em mim. E o que Jesus pede para a cristandade? Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti,
para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu nos enviastes. Então, qual é o sinal de que a igreja pertence a Jesus? Ela é una. Ela é uma só. Que todos sejam um. Qual a igreja que é una, santa, católica e apostólica? Só existe uma. A igreja que Jesus fundou. Então, o primeiro sinal que a igreja é a igreja de Cristo é a unidade. Porque Jesus disse aqui em João 17:21, não é só a Escritura? A Escritura diz que a igreja tem que ser uma. E aí Lutero dividiu a igreja. Você sabe o que significa a palavra diabo? Divisor, separador. Diabolos, do grego, separador, divisor. O diabo divide. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, meus amados, Lutero provoca a divisão da igreja e rompe com o cristianismo em duas facções. Depois daquela igreja luterana, vem a igreja calvinista, depois vem a igreja anglicana, depois vem a igreja presbiteriana, depois vem a igreja quadrangular e tem milhares de igrejas. Milhares. Quando Lutero morreu, sabe o que Lutero dizia? Quando ele morreu, ele diz assim: hoje há tantas doutrinas quanto são as cabeças. Isso Lutero disse quando ele morreu. Há tantas doutrinas quantas são as cabeças. Por quê? Porque perdeu a unidade com o Papa. E quando Lutero morreu já tinha várias divisões de protestantismo, diversas. Se eu sou protestante, e aqui vocês são uma igreja protestante, e vocês não concordam comigo, vocês fundam a sua própria igreja, com a sua própria doutrina, a sua própria cabeça, do jeito que você quer. E aí na sua igreja, se tem alguém que não concorda, ele funda a igreja dele, com a doutrina dele, com a cabeça dele, do jeito que ele quer. E Jesus disse: eu quero que todos sejam um. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, no singular, a minha igreja. E a única igreja de Cristo, ela subsistiu como sendo uma só durante 1517 anos. Só existia a igreja católica, até que Lutero meteu os pés pelas mãos. Então, meus amados, o primeiro ponto que a gente precisa ver é o fruto disso, a divisão. Em que Jesus diz em João 17, 20 e 21, que ele quer que os discípulos dele, que a cristandade, que aqueles que vão segui-lo sejam um só. Um só. Que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Mateus 16, 18, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, no singular, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados, o que a Bíblia fala sobre a Sagrada Escritura? Vamos ver a pregação dos apóstolos? Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses 1, 23. Vamos ver o que os apóstolos falam sobre a sola Escritura. Se os apóstolos apresentam a Bíblia como única fonte de fé. Colossenses. Deixa eu abrir aqui meu Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Acharam? Na Bíblia da Ave Maria, 1508. Colossenses 1, 23 fala assim, ó. Para isso é necessário que permaneçais fundados, firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho, que ouvistes, que foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então Paulo fala assim: vocês devem permanecer firmes no Evangelho que foi o quê? Pregado. Ele não fala o Evangelho que foi escrito, ele fala o Evangelho que foi pregado. A pregação é tradição oral. A pregação é palavra oral. Jesus não disse nunca para um dos apóstolos assim: escrevam livros. Escrevam tudo que eu falei, vocês escrevam. Porque a minha religião vai ser a religião do livro. Jesus não disse isso. Jesus disse: ide por todo... Marcos capítulo 16, versículo 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Então Jesus institui aí a tradição verbal. Queridos, vocês sabiam que se você juntar tudo que Jesus fez nos evangelhos, sabe quantos dias de vida que dá? Dá 18 dias. Jesus viveu 33 anos. Se você juntar esses 33 anos de vida de Jesus e colocar em dias,
aquilo que está no Evangelho dá 18 dias. E todos os outros anos da vida de Jesus? Vamos fazer uma continha de matemática? Ó, um ano tem 365 dias, né? Vou pegar a calculadora aqui do celular. Ó, um ano tem 365 dias. Vezes 33 dá 12.045 dias. Vou colocar aqui no rascunho, ó. 12.045 dias. Menos 18 dá 12.027 dias. Onde que tá os outros 12.027 dias de Jesus? Sendo que a gente só tem no Evangelho 18 dias. Na pregação dos apóstolos. Na tradição oral. Entendeu? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Querido, se Jesus instituiu... Para que Jesus instituiu os 12 apóstolos? Para que o ensinamento dele fosse passado para a humanidade. Desses 12 apóstolos, só 2 escreveram evangelhos, que é João e Mateus. Marcos não era apóstolo e Lucas não era apóstolo. Então, 2 apóstolos escreveram evangelhos. Outros 10 apóstolos não escreveram evangelhos. Só pregaram. São Tomé, ele foi para a Índia e pregou a palavra na Índia. Pregou, tradição verbal. E essa palavra de São Tomé foi transmitida na Índia de boca a boca através dos séculos. Até hoje temos cristãos na Índia. No século XX temos Santa Teresa de Calcutá, na Índia, uma grande santa, século XX. Discípula de São Tomé, porque ele que evangelizou a Índia. Então, aí Jesus instituiu algo chamado tradição. Tradição, que vai passando. E vai passando, essa tradição vai passando por meio de quem? Dos apóstolos, dos bispos, que é o magistério. Então, Jesus instituiu aí a sagrada tradição e o sagrado magistério. Certo? O que é o sagrado tradição e o sagrado magistério? A sagrada tradição é aquilo que a gente recebeu dos apóstolos e que alcança-nos hoje pela doutrina da igreja pregada, anunciada. E o sagrado magistério é um ensinamento de todos os papas, dos apóstolos, ao longo dos séculos. Aí, querido, a gente tem o nosso tripé. Tá vendo esse tripé segurando o celular? Esse tripé tem 3 pés, né? Tripé, 3 pés. A nossa igreja, ela tem um tripé de fé. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Então, a nossa fé não se baseia só na Escritura, somente na Escritura. A Escritura é um dos pés desse tripé que é a nossa fé. E ainda tem a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Mas por que a gente não pode basear a nossa fé somente na Escritura? Porque a Escritura, ela é filha da tradição e ela é filha do magistério. Como assim a Escritura é filha da tradição e filha do magistério? E no ano 393 teve um concílio chamado Concílio de Hipona. Depois nesse concílio começou a se estudar o cânon das Sagradas Escrituras e discernir quais livros eram os livros canônicos e quais livros não eram os livros canônicos, os livros deuterocanônicos, os livros que não eram inspirados. Então, nesse concílio de Hipona, a igreja começou a discernir quais eram os livros que tinham inspiração do Espírito Santo, que eram obras do Espírito Santo, através dos homens. E no ano 397, no concílio de Cartago, os 2 concílios foram na África, Hipona e Cartago, foi definido esse cânon que nós temos hoje, da Sagrada Escritura. Quem que definiu isso? Os bispos católicos. Então, quem que definiu a Sagrada Escritura? Quem nos trouxe a Sagrada Escritura? A Igreja Católica. Como que a Sagrada Escritura chegou até Lutero no ano 1517? Pelos monges copistas que mantiveram a Escritura pela tradição, pela escrita e pela cópia. Ou seja, a Igreja, Lutero só teve acesso à Sagrada Escritura no ano 1517 porque o Sagrado Magistério, primeiro no ano 393, 397, discerniu quais eram os livros inspirados, porque o Sagrado Magistério escreveu o Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento? O Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério são os apóstolos e os santos padres, desde Pedro até Leão XIV. Então, São João fazia parte do Sagrado Magistério, São Mateus fazia parte do Sagrado Magistério, São Lucas, São Paulo, Judas Tadeu, né, que escreveu a carta de São Judas Tadeu, e assim por diante. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito pelos bispos católicos. São João era bispo, Pedro era papa. Então, a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, foi escrita pelo Papa, ele era o Papa.
E assim por diante. Então, o Novo Testamento, ele é fruto direto do magistério. Foi escrito pelo magistério, foi conservado pelo magistério, foi discernido quais livros eram inspirados pelo magistério, e o magistério nos trouxe hoje aqui. Então, se a pessoa diz que somente a Escritura é fonte de fé, ela está dando um tiro no pé, porque a Escritura é filha do magistério. Se o magistério não é fonte de fé, a Escritura não traz a verdade. Porque quem dá autoridade para dizer que isso aqui é verdade de Deus é o Sagrado Magistério. Vocês entenderam, não? O Sagrado Magistério tem autoridade para dizer a Escritura é fonte de revelação. A Escritura é palavra de Deus. Quem diz isso? É o Sagrado Magistério. Até isso que eu falei agora está teologicamente errado. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Sabe o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Esses três são a palavra de Deus. Esses três formam a palavra de Deus. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Sagrada Tradição contém a palavra de Deus, o Sagrado Magistério contém a palavra de Deus. Como assim o Sagrado Magistério contém a palavra de Deus? Vocês conhecem o dogma da infalibilidade papal, né? É um dogma que diz que o Papa ele é inspirado pelo Espírito Santo para conduzir a igreja em questões de fé, certo? Então o Papa, quando ele vai se pronunciar ex cátedra, como anunciando um dogma, por exemplo, ou canonizando o santo, ele é infalível, ele não erra, porque não é o Papa que faz, é o Espírito Santo que faz através do Papa, conduzido pela Sagrada Tradição, conduzido pelo Sagrado Magistério. Então, quando o Papa vai definir, por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus, o Papa, antes de falar, eu defino que Nossa Senhora foi assunta aos céus, isso é um dogma de fé, ele vem analisando tudo aquilo que a igreja ensinou desde os apóstolos até hoje. Ele vai perceber que toda a igreja, na sua Sagrada Tradição, todo o magistério sempre pregou que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Nunca houve um santo padre que disse que Nossa Senhora não foi assunta aos céus. Sempre foi pregado isso. Então ele define como dogma. Então ele define baseado em 2000 anos de história de igreja. Entendeu? Por isso que ele é infalível. Infalibilidade papal. Ou seja, é a palavra de Deus. Quando o Papa fala, não é o Papa que está falando, é o Espírito Santo que está falando. Ex cátedra. O Papa não erra, então eu vou visitar o Papa e vou falar assim, ó Santo Padre, qual que é o resultado da Mega Sena? Fala para mim. Porque me falaram que o Papa não erra. Fala para mim os números da Mega Sena no Brasil. E aí ele vai falar 45, 47, 35, vou anotar e vou chegar aqui, vou jogar na Mega Sena e vou ganhar. O sentido não é esse, é claro, né? O Papa não é um adivinho, né? O Papa é infalível porque ele fala baseado no Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério, naquilo que a igreja ensina ao longo desses 2000 anos e inspirado pelo Espírito Santo e ex cátedra, ou seja, na cadeira de Pedro, como Pedro, certo? Então, meus amados, a palavra de Deus é isso, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, certo? Então, meus amados, os apóstolos, eles sempre nos ensinaram a seguir a tradição, a Sagrada Tradição, apontando muito mais a Sagrada Tradição do que a Sagrada Escritura. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Se vocês são rápidos na Bíblia, pega aí. Não, segundo Tessalonicenses, vamos ver São Paulo citando a tradição? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, na Bíblia da Ave Maria, na página 1516. 1516 na Bíblia da Ave Maria. Acharam? A minha Bíblia é velha. Essa Bíblia aqui é Ave Maria, mas ela já é idosa hoje. Olha quem era o Papa quando eu comprei essa Bíblia. Antiga, né? São João Paulo II, já é santo já. Acharam aí, não? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler aqui, mas se vocês não acharem, vocês podem anotar e depois vocês estudam, tá bom? Pra gente ir avançando. São Paulo diz assim, ó: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por nossa carta. Ou seja por palavra ou seja por carta, seja por escrita ou seja pela tradição. E quem está falando? Um membro do magistério. Isso aqui é católico demais.
São Paulo está falando assim, gente, a nossa fé, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério. É isso que São Paulo está falando. Olha o que ele está falando. É muito lindo isso aqui. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes. De nós quem? Do magistério. De nós aprendestes. Ele era bispo. De nós aprendestes. Seja por palavras, Sagrada Tradição, seja por cartas, Sagrada Escritura. Sendo que naquela época, as cartas que ele estava se referindo, eram as cartas que ele enviava para a igreja. São Paulo escrevia carta aos Tessalonicenses e mandava, como essa daqui. São Paulo não sabia que a carta que ele estava escrevendo ia fazer parte da Bíblia depois no futuro, né? Ele não fazia ideia disso, né? Para ele era apenas uma carta para a igreja. Depois, no concílio de Hipona, no ano 393, discernindo que essa carta que São Paulo escreveu para os Tessalonicenses era inspirada pelo Espírito Santo e continha verdades indubitáveis de fé. E ela entrou no cânon. Mas entrou no cânon 390 anos depois que São Paulo já tinha morrido. 390 não, mas 360 anos depois que São Paulo tinha morrido. Então São Paulo não sabia que a carta dele faria parte da Sagrada Escritura. Então, se São Paulo não sabia que a carta dele fazia parte da Sagrada Escritura, imediatamente, no pensamento de Paulino, o que ele estava falando para aqueles discípulos de Tessalonicenses para manter a fé deles? Qual era a fonte de fé que ele estava passando para eles? A Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos. Porque ele não sabia que a carta iria se tornar parte da Escritura. Vamos pegar mais uma palavra? 1 Coríntios 11, 2. 1 Coríntios 11, 2. Ele diz assim: eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vou-las transmitir. Então ele está falando de tradição verbal. Ele está falando assim: parabéns para vocês, Coríntios, porque vocês guardaram aquilo que eu vos transmiti na pregação, aquilo que eu preguei para vocês. Sagrada Tradição. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. É bom que depois vocês assistem o vídeo para vocês verem de novo as citações. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: o que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis. O que vocês ouviram de mim, fala para os outros. Sagrada Tradição. Aquilo que eu falei para vocês, fala para os outros. Ele não fala assim, o que eu falei para vocês escrevam, deixa escrito num livro, para que depois no futuro as pessoas pesquisem esse livro aí e leiam. São Paulo não fala isso. Ele fala: o que eu falei para vocês, o que vocês de mim ouviram, agora vocês pregam, transmitam, passa para frente. Sagrada Tradição. 2 Timóteo 2:2. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, para que por sua vez sejam capazes de instruir os outros. Instruir os outros apenas com aquilo que de mim ouviram, apenas com a Sagrada Tradição. Está vendo que São Paulo se apoiava muito na tradição, naquilo que ele pregava? São Paulo mesmo vai dizer que a fé provém da pregação. São Paulo não vai dizer a fé provém da leitura da Sagrada Escritura, ele diz que a fé provém da pregação da palavra. Ou seja, os apóstolos, eles foram instruídos pelo próprio Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A pregação, a transmissão da palavra, a Sagrada Escritura é fruto dessa transmissão da palavra, certo? E como eu disse, na Sagrada Escritura não tem nenhum livro, nenhum lugar na Bíblia que diz que a Bíblia é a única fonte de fé, mas tem várias passagens que diz que a tradição e o magistério são fontes de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Vocês estão tomando uma surra de Bíblia, hein, gente? Atos 20, 35. Atos 20, 35. São Lucas, né? Atos escrito por São Lucas. Ele diz assim: em tudo vos tenho mostrado assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: a maior felicidade é dar que receber. Queridos, agora, isso aqui é lindo, ó. Isso aqui vocês anotem no caderninho de vocês. Atos, capítulo 20, versículo 35.
Atos 20, 35. Anotaram? Atos 20, 35. Aqui São Lucas está dizendo assim, ó. Olha que São Lucas está dizendo assim, ó. Jesus falou para a gente que é a maior alegria que dar que receber. Não é isso? Onde que está isso no Evangelho? Não tem. Não tem no Evangelho isso. Em nenhum lugar do Evangelho Jesus disse que a maior alegria é dar que receber. Então São Lucas estava mentindo? Não. Lembra que eu falei para vocês que tudo que Jesus fez no Evangelho, se juntar, dá 18 dias? Então, como que São Lucas, que não era apóstolo, São Lucas não era apóstolo, São Lucas era companheiro de Paulo, São Lucas ouviu a pregação de Paulo, Paulo ouviu a pregação de Pedro, porque depois que Paulo se converte, ele vai estar com Pedro, com os apóstolos em Jerusalém, e aí ele ouve aquela pregação deles, depois ele sai para pregar. Então, olha a sagrada tradição. Pedro falou para Paulo, Paulo falou para Lucas, e Lucas falou para nós. Isso é sagrada tradição. E Lucas falou para nós aonde? No livro da Bíblia. Então a Bíblia é fruto de quê? Da sagrada tradição. Está vendo que esse Atos dos Apóstolos, aqui esse versículo 20, esse capítulo 20, versículo 35, esse versículo é fruto da sagrada tradição. Se não fosse a sagrada tradição, Lucas não teria escrito isso. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir aos fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, a maior alegria dar que receber. Em nenhum lugar do Evangelho a gente vê uma citação de Jesus dizendo que a maior alegria é dar que receber. Não tem isso no Evangelho. Veio pela tradição. Pela tradição chegou até nós. Então, meus amados, a nossa fé tem 3 bases: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Então, quando a pessoa falar para você assim, mas isso daí não está na Bíblia, você vai lembrar, nem tudo que Jesus ensinou está na Bíblia. João capítulo 20, vamos pegar mais uma aí, ó. Vamos pegar 2 no capítulo 20 de João, eu vou facilitar vocês agora, vou pegar o mesmo capítulo, hein? João capítulo 20, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, pega no versículo 25. Amém ou é misericórdia? Eu vou pegar capítulo 20, versículo 30, e depois capítulo 21, versículo 25. O Evangelho de João é o 4º Evangelho, achou? Então, João 20, versículo 30. Achou aí João 20, 30? João 20, versículo 30. Quem achou diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Achou, irmão? João 20, versículo 30. Amém? Olha só o que vai dizer São João. São João vai dizer assim, que era bispo, que fazia parte do Sagrado Magistério. São João vai dizer assim: Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Então João vai dizer que Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Ou seja, São João está falando assim, muita coisa vocês vão saber pela sagrada tradição. Muitas coisas vocês vão saber pela sagrada tradição. É isso que São João está dizendo. Agora no versículo 21, versículo 25. João 21, 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. 2 vezes São João diz isso no término do Evangelho dele. E o Evangelho é o ponto ápice da Sagrada Escritura. Aqui São João está apontando que a Sagrada Escritura deve ser lida, discernida e vivida em total conformidade, total comunhão com a Sagrada Tradição e com o Sagrado Magistério. São João está dizendo, nem tudo que Jesus fez está aqui na Bíblia. Nem tudo que Jesus fez está aqui na Bíblia. Certo, meus amados? Então, a sola Escritura é uma falácia. Uma falácia. O que é a falácia? É algo que parece verdade, mas é mentira. Por que a sola Escritura é uma falácia? Porque a sola Escritura
ela não se sustenta pela própria Escritura. Não é engraçado isso? A própria Escritura diz que a Escritura não é a única fonte de fé. Ah, e você está dizendo que então, porque eu não preciso ler a Bíblia? Nossa Senhora, claro que eu não estou falando isso. Você tem que ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu leio no mínimo 2 capítulos da Bíblia por dia. Já li a Bíblia 7 vezes. Eu li a Bíblia a 8ª vez. Eu li a 9ª até eu morrer, né? Até eu morrer eu vou ler a Bíblia. O que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que ler a Bíblia com o espírito católico, certo? Aí eu li alguma coisa na Bíblia aqui que não entendi, cara. Eu li aqui que quando o Davi foi se casar com a filha de Saul, Saul falou para Davi que se ele quisesse casar com Micol, ele tinha que apresentar 100 prepúcios de filisteus. Caramba, então Davi tinha que matar 100 caras, arrancar os prepúcios e levar para Saul. Puxa, mas não tem um mandamento que diz não matarás? Isso aqui é meio esquisito, né? O que os santos padres dizem disso? O que a igreja diz disso? Por que Davi matava tanta gente assim? Qual é o significado teológico disso? Vamos entender o texto no contexto, e aí você vai estudar aquilo com olhar católico. Você vai entender que existe uma questão de cultura daquela época, e se você vai entender que ainda Jesus não havia se revelado, que ainda o povo de Israel estava crescendo na revelação, o povo de Israel estava conhecendo a doutrina ainda, que só Jesus depois lá no Evangelho ia manifestar o pleno conhecimento de Deus, a plenitude da revelação. Então Davi ainda não tinha um olhar cristão, porque Jesus ainda não tinha se encarnado. Então, Davi tinha um olhar guerreiro, que precisava fazer com que a fé de Israel prevalecesse sobre a fé dos outros povos, porque os outros povos eram povos que adoravam falsos deuses, Israel era o Deus verdadeiro. Então ele precisava fazer com que a falsa doutrina fosse esmagada. E esmagar a falsa doutrina naquela época significava esmagar os inimigos mesmo. Qual foi o maior mérito de Davi? Matar Golias. Ele matou um cara. O maior mérito dele foi matar um cara. Entendeu? Então assim, Salomão tinha 1000 mulheres. Então eu posso ter 1000 mulheres hoje? Entendeu? E o que a igreja diz disso? E aí eu vou a Bíblia no contexto para não virar pretexto. Entendeu? Então você nunca vai poder pegar um texto da Bíblia, um versículo bíblico, isolar esse versículo da realidade e interpretar ele da maneira que você quer. E é o que Lutero disse que ele podia fazer. Entendeu? E é o que Lutero disse que podia fazer. Cada um tem a livre interpretação da Escritura. Então eu estou lendo aqui a Bíblia e eu interpreto que eu posso ter 1000 mulheres, porque Salomão tinha 1000 mulheres, Salomão foi agradável a Deus, então se eu tiver 1000 mulheres eu vou ser agradável a Deus. Então eu posso adulterar à vontade, não tem problema nenhum. Salomão terá à vontade. É a minha interpretação da Bíblia. E aí eu vou criar uma igreja salomônica. A minha igreja vai ser igreja salomônica. Todo mundo vai poder ter um monte de mulher, vai ser uma bagunça. Tá à vontade, porque é a minha interpretação da Bíblia. Eu interpretei assim. Não importa o que a tradição me disse, o Sagrado Magistério me disse, porque eu não estou ligando para o Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição é a minha livre interpretação. Entendeu? Esse que é o perigo da sola escritura. Esse que é o perigo. Aí eu falo assim, nossa, então eu posso ter 1000 mulheres? Aí eu vou falar com o padre. Padre, eu li no livro de Salomão, no livro dos reis, que Salomão tinha 1000 mulheres. Então eu posso ter 1000 mulheres, padre? Aí o padre vai me catequizar. Falo, não, meu filho, senta aqui, vamos conversar. Na época de Salomão era diferente. Ainda não tinha tido a plenitude da revelação. Salomão, ele vivia num outro contexto histórico. Ele estava começando a conhecer o Deus de Israel. E assim por diante. E o padre vai me explicar que agora Jesus anunciou a verdade. Jesus é a verdade. Entendeu? Então o padre vai me colocar no contexto do quê? Da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. O que os santos padres dizem sobre isso? O que a igreja diz sobre isso? Entendeu? E aí eu vou interpretar a Bíblia com um olhar católico, de mãos dadas com a Sagrada Tradição e com o Sagrado Magistério. Por exemplo, para terminar essa catequese, são 9 horas. Os protestantes falam que a gente não pode ter imagens, né, de religiosos, né? O que a Bíblia fala disso? Não é só a Escritura? Vamos pegar aqui, quem é bom de Bíblia e quiser pegar 2 Reis. 2 Reis, aí o templo de... Não, perdão, 1 Reis. 1 Reis, na oração do templo de Salomão. Acharam aí? Sabedoria de Salomão, aliança com Irã, capítulo 5,
1 Reis, deixa eu pegar aqui a construção do templo, capítulo 6. Pega o 1 Reis, capítulo 6, versículo 29. Achou 1 Reis 29? Lê para nós aí, Fênix. Mandou subir todas as paredes da casa ao redor do santuário como templo e querubins, palmas e flores abertas. O que são querubins? É esculpir anjos? No templo de Deus? Mas não é proibido escultura? Estranho, né? Mas será que é isso mesmo? Pega aqui o versículo 35, Fênix. Lê para nós o versículo 35. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabochadas. Mais imagens? Todo de ouro ajustado às esculturas. Caraca, mais imagens. E se você continuar lendo, você vai ver que o templo de Salomão, ele era repleto de imagens. O capítulo 7, versículo 13, capítulo 7, versículo 29. Lê para nós, Fênix. 29. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins. Caramba, leões, bois e querubins. Lê o versículo 25. 25? É. Este apoiava-se sobre 2 bois, os quais 3 Mais imagem. para o norte. Versículo 36. Nas placas dos seus esteios, dos painéis, assim como no espaço livre entre essas, leões, palmas e sinais. Pô, tinha um montão de imagem no templo de Salomão. E o templo de Salomão foi a primeira igreja para o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a primeira igreja para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era cheia de imagens. Será que Deus gostou dessa igreja? Vocês acham que ele gostou? Como é que foi a inauguração do templo? Vou pegar aqui a inauguração do templo. Leu capítulo 9, versículo 1. Só o versículo 1. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaú. Continua no versículo 3. Disse, ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar meu nome para sempre. Parece que Deus gostou, né? Apareceu para Salomão e falou assim: ó, essa casa que você fez para mim, eu consagrei e vou colocar meu nome nela para sempre. Gostei dessa casa, ficou boa. Estava cheia de imagens religiosas. Mas tem textos da Bíblia que proíbem imagens de ídolos, imagens de falsos deuses. Então não existe nenhum versículo da Bíblia que diz que é proibido fazer imagens religiosas. Está dizendo que é proibido fazer imagens de ídolos. Quando o autor sagrado vai dizer que é proibido fazer imagens de ídolos, o que ele quer dizer com isso? Que é proibido você cultuar os falsos deuses, que você só deve ter um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tanto que na primeira igreja feita para Deus estava cheia de imagens. Entendeu? Isso é uma falácia ou não é uma falácia? Quando ele diz que é proibido ter imagens religiosas. Sempre usam Êxodo 22. Que fala sobre não terá os outros deuses além de mim. Mas poucos capítulos depois, Êxodo 27, vai falar da serpente, né? entendeu uma extremidade na outra, da extremidade oposta, fez tal modo que formavam inclusive com a arca, né? Propiciatório. Então, o que ele está falando? Deus fala: não terás ou não farás imagem de outros deuses além de mim. E depois Deus fala para colocar 2 querubins em cima da arca da aliança. Depois fala para fazer a serpente de bronze. O próprio Deus fala, é Deus que dá ordem, ele dá os detalhes para Moisés. Ó, o querubim vai ser assim, assim, assado. A serpente de bronze vai ser assim, assim, assado. Então a ordem é clara: não farás imagem de falsos deuses. Não significa não fazer qualquer tipo de imagem religiosa. Entendeu? Mas qual que é a questão? A questão é falaciosa. É para dizer, ó, a igreja católica ensina errado. A igreja católica ensina errado. Então você não deve seguir apenas o que eu estou dizendo. Só que não está de acordo com a Escritura. Entendeu? Como que a sola Escritura nega até mesmo a doutrina, alguns pontos da doutrina
que os protestantes pregaram? Então, meus amados, firma na rocha, firma a sua casa na rocha. Quem disse isso foi o próprio Jesus, né? A casa construída na rocha não vai perecer. Primeiro Jesus fala assim, a casa construída na rocha não vai perecer. Depois Jesus vira para um homem e fala assim, agora você é a rocha. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha casa, a minha igreja. Olha o ensinamento do Senhor. Primeiro ele fala, a casa construída na rocha não vai perecer. Depois ele fala, Pedro, vou fazer em você a minha casa, e minha casa que vai ser feita sobre você não vai perecer. Que rocha que é essa que Jesus está mandando a gente edificar a nossa fé? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a Igreja Católica tem 2000 anos de história, 2025 anos agora, né? Ela começou com Jesus. Jesus fundou a igreja. Mas se a gente pensar que Jesus fundou a igreja quando ele já tinha 30 e poucos anos, a gente dá um desconto de 30 anos aí, estamos em 2025, aproximadamente 2000 anos. Nunca nesses 2000 anos um Papa desdisse outro Papa. Nunca nesses 2000 anos a gente mudou a nossa doutrina. Nunca nesses 2000 anos a gente mudou a direção ou falou, isso aqui eu ensinava até agora não é mais assim, rasga, agora é assim. A doutrina é a mesma. Ao longo desses 2000 anos de história. Por que a doutrina é a mesma? Porque o Cristo é o mesmo. O Cristo não muda. Eu tenho uma dúvida. Teve uma catequese lá no bairro Marlene, o padre falou. E fazer perguntas e as pessoas que respondiam ganhavam até caixa de bombom. Caramba, que legal. Aí ele falou que da onde surgiu a igreja. Aí eu lembrei que eu vi alguns padres falando que surgiu do lado aberto de Jesus na cruz, onde derramou sangue e água. Foi nesse mesmo momento? Então, o que eles querem dizer com isso? Assim, isso é uma coisa mística, né? Jesus, ele fala assim para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu digo que ali foi a concepção da igreja, começou a gestação da igreja, quando Jesus falou isso para Pedro. A cruz foi o nascimento da igreja. Do lado da cruz, do lado de Jesus aberto na cruz, jorrou sangue e água, e vai dizer, tem uma profecia, eu não me lembro agora se é Jeremias, que fala do rio de água viva que jorra do lado do templo. Esse templo é o próprio Jesus. Então Jesus vai dizer, destruirás esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Ele está falando do corpo dele. Então do lado do aberto de Jesus jorrou esse rio de água viva, que é o nascimento da igreja. Depois a igreja vai ser, entre aspas, batizada em Pentecostes. E ali a igreja começa de fato, inaugurou os trabalhos em Pentecostes. As pessoas, muita gente fala que o nascimento da igreja, muita gente fala que o nascimento da igreja é o Pentecostes. Tem gente que canta até parabéns para a igreja na festa de Pentecostes, porque de fato ali em Pentecostes, Pedro começa a pregar, ele converte 3.000 pessoas e 3.000 são batizados. Então você vê que a igreja já começa com 3.000 membros ali em Pentecostes. Até em Pentecostes tinha 12, depois de Pentecostes tem 3.000 no único dia. Então, o pessoal fala que ali foi o nascimento da igreja. Aí as pessoas mais místicas falam que a igreja nasceu da cruz. Se você pensar de quando nasceu a igreja, e que a igreja é uma associação dos homens com Jesus, você vai poder pensar que a igreja nasceu na encarnação do Verbo. Porque quando foi que a humanidade se uniu a Jesus num primeiro momento? Foi quando Nossa Senhora concebeu, né? Nossa Senhora é pessoa humana, criatura humana, e ela se uniu a Jesus ali no nascimento. Então, mas são questões para você meditar, né? Para você meditar. Mas se você for marcar um tempo, como a gente pode dizer assim, algo concreto, tem 2 momentos concretos. Onde Mateus 16, 18, quando Jesus fala, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o Pentecostes, que é um momento concreto em que a igreja começa a pregar e a batizar e anunciar o evangelho e assim por diante. Entendeu? Mas tem muita gente que fala do lado aberto de Jesus na cruz também. Inclusive santos, né? Tem essa meditação. Mas tem santos que também falam de Pentecostes e assim por diante. Mas enfim, o que importa é que, seja de uma forma ou de outra, ela veio do coração de Jesus, né? E eu acho que esse negócio do lado aberto na cruz
é interessante por conta do coração de Jesus, né? Do lado do coração de Jesus jorrou sangue e água, né? E aí as pessoas trazem essa meditação de que ele já jorrou do coração de Jesus, ela brotou do coração de Jesus. Mas de qualquer forma, seja se você pensar no Pentecostes, ou seja você pensar no lado aberto de Jesus, ela veio de Deus, né? E eu gosto de pensar muito no Pentecostes, sabe por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Quem que deu a luz ao corpo de Jesus foi a Nossa Senhora, né? Então, Lucas 1:26, Nossa Senhora, ela concebe Jesus do Espírito Santo, né? Ela concebeu do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se uniu a Nossa Senhora e formou o corpo físico de Jesus, Lucas 1:26. Lá no nascimento, na encarnação do Verbo. Aí depois, lá em Atos 2, no Pentecostes, em Atos 1 fala assim: os discípulos, os apóstolos perseveravam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus, e as outras mulheres. Então, em Pentecostes, Nossa Senhora estava presente. A gente tem o título de Nossa Senhora de Pentecostes. Então, mais uma vez, o Espírito Santo vem por meio da intenção de Nossa Senhora e gera o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Então, eu gosto de pensar assim, entendeu? E lá em Lucas 1:26, Nossa Senhora gerou junto com o Espírito Santo o corpo físico de Jesus. Por isso ela é mãe de Jesus, fisicamente. Mas também Nossa Senhora é mãe da igreja. Porque no Atos Apóstolos, junto com o Espírito Santo, ela gerou o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Entendeu? A confirmação que O sacramento do Crisma? A Crisma e Pentecostes pode ser... Então, o pessoal fala muito, associa muito o sacramento do Crisma com o Pentecostes. Por quê? Porque o Crisma, depois que você recebe o sacramento do Crisma, você é chamado a ser discípulo missionário e a levar a fé às pessoas, a pregar com a vida, com palavras, a ser um missionário, a ser um soldado de Cristo, a conquistar almas para Cristo, a partir do recebimento do Espírito Santo. E o que aconteceu no Pentecostes foi isso, né? Os apóstolos até Pentecostes ficavam ali trancados com medo dos judeus, e aí veio o Espírito Santo sobre eles em Pentecostes, e a partir do fluxo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, Pedro se levanta, aquele Pedro que era medroso, que havia negado Jesus 3 vezes por medo, que estava escondido no cenáculo com medo dos judeus. Pedro se levanta e prega com autoridade. E qual é a pregação de Pedro? Esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou dos mortos. E já começa a pregação poderosa e converte 3 mil homens. Entendeu? O que nós devemos fazer? Receba o batismo, né? E aí Pedro já converte 3 mil homens. Se ele negou Jesus 3 vezes, para cada negação ele converte 1.000 pessoas. Na primeira pregação dele. Então, não é isso que o crismando é chamado a fazer? Então, por isso que as pessoas associam o crisma ao Pentecostes, né? Aí no dia do crisma põe lá os dons do Espírito Santo, né, e tal. E porque o crisma é um recebimento do Espírito Santo para você se tornar, fazer o que Pedro fez, né? Para viver o que Pedro viveu. Não está errado também de chamar o crisma de novo Pentecostes, né? Porque a ideia de Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo, né? E no crisma o Espírito Santo é derramado abundantemente sobre nós. Amém? Deu para entender? Gente, vocês têm alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? Vamos rezar uma Ave Maria então, pedindo a Nossa Senhora que rogue por nós e que pela intercessão da Santíssima Virgem o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre as nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.